Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do 9º ano do ensino fundamental. Você já está preparado para o início do ano letivo? Se você diz que sim, vamos primeiro fazer uma revisão do que você já estudou o ano passado, pode ser? Então, nosso tema de hoje é Organismos Internacionais, parte 2. Lembrando que na aula passada estudamos um pouco acerca de qual é o significado de ONU, de FMI, Banco Mundial e outros organismos internacionais, ou também conhecido como organismos multilaterais. Mas hoje a gente pretende aprofundar, fazendo um detalhamento das partes críticas dos quais os especialistas falam desses organismos que são espécies de braços auxiliares da ONU e que muitas vezes ficam a desejar, principalmente trazendo foco para a América Latina e também para o continente africano, que são dois continentes que são bastante necessitados da ajuda social pela pobreza que os dois continentes apresentam. Não desconsiderando o asiático, que também é problemático, mas vamos dar um foco no continente africano e latino-americano. Vamos lá então. Em relação à ONU, a Organização das Nações Unidas, popularmente conhecida com essa sigla ONU, ONU, é uma organização internacional cuja missão é a paz. Aí onde está a grande questão de debate, se é um organismo que tem a finalidade de promover a paz, porque a gente ainda vê tantos rumores de guerra espalhados no mundo inteiro, principalmente nas regiões onde se concentram as riquezas minerais do planeta. É um questionamento para você tentar ter uma resposta sua e pesquisar também. Então, há muitas organizações e agências das Nações Unidas que funcionam para trabalhar sobre questões específicas. Vejamos alguns casos a seguir. Olha só, o Banco Mundial e o FMI são dois casos para a gente fazer uma referência, porque fazem parte do sistema financeiro. Então eles fornecem empréstimos e assessoria econômica e, em troca, os países auxiliados, olha o detalhe em negrito aí, se submetem às duras políticas econômicas impostas por essas instituições. Em outras palavras, se o país quiser, na hora do aperto financeiro, que o país está estrangulado, quiser uma ajuda dessas entidades financeiras, terão que aceitar o estrangulamento, principalmente social, das garantias de seu povo. Então, para poder ter dinheiro para pagar o juro do serviço da dívida, vai ter que torcer bastante a população para poder sobrar dinheiro e o país pagar a conta. Então, desde a sua criação, o FMI e o Banco Mundial violaram pactos internacionais relativos a direitos humanos e nunca hesitaram e nem hesitam em apoiar ditaduras. Então, essa é uma crítica que se faz a essas duas instituições financeiras. Então, quando a gente olha esse mapa aqui das ditaduras entre 1960 a 1970, vamos ver aí o caso do Brasil, do Paraguai, do Uruguai, Bolívia, Argentina, Chile e tantos outros. E aí tem legendas que demonstram com tanque significa que houve repressão nesses países, houve tortura, houve desaparecimentos com o símbolo de uma espécie de mumificado em branco e também até mesmo guerrilha urbana e rural. E aí o que a gente vai perceber é que durante essas décadas aí, os países que tinham implantado, por exemplo, as ditaduras, continuaram recebendo empréstimos. E aí a gente não pode esquecer o caso do Brasil, que boa parte da infraestrutura nos governos militares foi em função de empréstimos externos para poder fazer esses investimentos no país. Então mostra que, de alguma maneira, tanto o Banco Mundial como o FMI estiveram contribuindo para que essas ditaduras se perpetuassem de alguma maneira. Ou seja ditadura ou não ditadura, esses bancos estão a serviço de emprestar dinheiro para deixar esses países dependentes e futuramente
as suas populações, digamos assim, oprimidas em função de terem que pagar uma dívida que muitas delas nem fizeram essa dívida às gerações futuras. E aí temos o Clube de Paris, que é um grupo de credores cuja finalidade é a disponibilização de crédito para o pagamento da dívida dos países devedores, bem como efetuar a reestruturação dessas dívidas. As condições de vida, olha o detalhe, das populações pobres não são consideradas em qualquer momento por essa instituição. Olha o nome aí, Clube de Paris, memoriza. Os credores do Clube de Paris, os países ricos em especial, lógico, desejam recobrar seus créditos, ou seja, suas dívidas, ao máximo que elas puderem com juros, né? Elas pedem um pagamento imediato da soma mais alta possível. Então isso cria uma bola de neve, é como se o seu pai que faz um empréstimo e aí para pagar aquele empréstimo faz um empréstimo de outro e chega um momento que já não tem mais como dar conta. Vende tudo e vira uma bola de neve. É assim que funciona também na situação dos países. E aí temos a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, sigla em inglês Food and Agriculture Organization, é uma das agências das Nações Unidas a que lidera esforços para a erradicação da fome e o combate à pobreza. O seu lema, Fiat Panis, se traduz do latim significando haja pão. Então, quando a gente verifica que existe uma organização que trata da questão dos alimentos, de combate à pobreza, e você ainda percebe que o mundo ainda padece aos milhões de pobreza e fome, então tem algo que precisa ser melhorado nessa Organização das Nações Unidas. Então, nossa problematização aqui é exatamente para que você entenda que existem vários organismos internacionais, mas alguns deles há anos e anos vêm demonstrando que não têm a capacidade de erradicar os problemas mais graves que a humanidade passa, que é o caso da fome e da pobreza principalmente, e que ela leva muitos outros problemas junto com isso, prostituição, outros problemas a mais que estão associados à fome e à pobreza. E aí vem uma crítica de um especialista chamado Jason Hickel, que revela que esses objetivos, e aí estamos referindo à FAO, são profundamente contraditórios, né? Esses objetivos aqui da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, pois por um lado trazem excelentes demandas, fim da pobreza e da fome, por exemplo, e apontam corretamente para a existência de uma grave crise social e ambiental, mas, por outro lado, apontam que a resolução desses problemas está no mesmo modelo de crescimento econômico que os produziu, ou seja, você praticamente debate sobre a questão da fome e da pobreza, aponta soluções, mas não busca atingir o foco que é exatamente o capitalismo, explorando da melhor maneira possível, e isso traz sempre consequências para uma parte da população que é mais pobre e mais miserável da humanidade. Assim, para esse autor, a ONU busca, por meio de objetivos do desenvolvimento sustentável, que é uma tendência desde a década de 70 em especial, salvar o mundo sem transformá-lo, ou seja, buscar meios de amenizar a pobreza e a fome, sem, no entanto, erradicá-la por total do planeta, assim como ela já vem há muito tempo se arrastando. Então, a ideia não é erradicar, mas apenas salvar o mundo sem transformar essas desigualdades que nós temos. E isso é usado, então, o artifício do desenvolvimento sustentável, manter o crescimento econômico, mas de modo que possa manter o meio ambiente favorável para as futuras gerações, que foi pactuado na década de 70 isso. E aí temos o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, FIDA, é uma agência da ONU sediada em Roma. Foi estabelecida em 1977 em resposta à fome no Sahel, no continente africano, na parte do deserto, discutido na Conferência Mundial de Alimentação em 1974. Tem como missão permitir que populações rurais pobres em países em desenvolvimento superem a pobreza. Então, aí mais
uma tentativa de afunilar, de reduzir a pobreza, mas aí no caso, a pobreza no meio rural. E aí temos um dado importante para a nossa análise, né? Em todo o mundo, 925 milhões de pessoas seguem sofrendo fome crônica, segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO. Mas cerca de 75% da pobreza mundial está concentrada nas áreas rurais. Então, quais são as soluções? O que a FAO tem feito? O que esse organismo aí, FIDA, também tem contribuído para isso no desenvolvimento agrícola? Parece-me que isso ajuda mais aqueles que já têm grandes propriedades para produção, para poder atender uma grande demanda que pode comprar alimentos, do que exatamente aqueles que não têm dinheiro para comprar alimentos. Então, olha só, nós temos aí o caso de uma foto para tentar trazer para a realidade brasileira, assim como tem em toda a América Latina e no continente africano, o sertão nordestino, assim como tem também nas áreas desérticas do continente africano, áreas rurais de muita penúria que não consegue produzir nada. Pelo menos no semiárido você ainda consegue, com muita dificuldade, manter vivo alguns animais e algumas espécies vegetais. Em áreas do Sarel da África isso não é possível, a não ser por meio de irrigação, para quem pode fazê-lo. E aí nós temos a Unesco, que nada mais é do que a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, e que ela contribui para a construção da paz mundial através da preservação da cultura. Mas quando a gente verifica para o mapa que está aí na sua tela, onde tem indicação com a seta, você vai perceber que a Unesco ela valoriza essencialmente o patrimônio que está concentrado na Europa, enquanto no continente latino-americano e até no continente asiático, africano, você vai ter menos patrimônio da humanidade cadastrado. Então isso mostra que os países dominantes conseguem, inclusive, definir o que é importante como patrimônio para a humanidade e o que não é. E aí temos a Organização Mundial da Saúde, que é uma agência especializada em saúde, mas que nos últimos anos vem sofrendo críticas, principalmente na questão da pandemia, porque troca muito discurso para que as nações possam seguir determinado diretriz e em tempos depois já muda totalmente. E aí no final vamos ter o seguinte: a OMS é uma força global, mas as pessoas não estão pensando globalmente. E está mostrando que os países parecem se preocupar mais em diminuir o número de pandemia dentro do seu território do que tentar resolver a questão a nível global. Então esse é um apanhado de alguns dos principais organismos internacionais para a gente poder levantar um debate, mas existem muitos outros que você pode pesquisar. E aí vamos para a nossa questão então de hoje. Olha só, o Banco Mundial e o FMI fornecem empréstimos e assessoria econômica para os países em situação de emergência financeira. Por outro lado, são criticados por, letra A, violarem pactos internacionais relativos aos direitos humanos ao conceder empréstimos a governos ditadores, letra B, não exigirem contrapartidas que oprimam os povos, letra C, cobrarem taxas de juros muito baixas para os países interessados e letra D, não precisarem de garantias para qualquer valor solicitado. E aí, fez a sua escolha? Se você disse que a letra correta é a letra A, tá certo! Violarem pactos internacionais relativos aos direitos humanos ao conceder empréstimos a governos ditadores, conforme a gente viu naquele mapa, citando alguns países, inclusive o Brasil na década de 60. Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Se você quiser acessá-la ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!